Olá, meu nome é Glauciane e eu estou aqui para apresentar o conteúdo do plano de aula da prática pedagógica da nossa disciplina. Gostaria de ressaltar que eu já sou professora dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Fundação Educacional de Fernandópolis. Já ministrei essas aulas especificamente para o primeiro ano desses cursos e fiz, claro, algumas adaptações, uma vez que o público-alvo do plano de aula são os alunos da terceira série do ensino médio. E a proposta, entre os objetivos, estão apresentar as condições discursivas para uma boa argumentação, fazer uma reflexão do texto argumentativo com os alunos e também propor a produção de um texto dissertativo. A aula será dividida em dois momentos especificamente. Num primeiro momento, eu falarei sobre os conceitos do professor Antônio Soares Abreu, que foi meu professor em uma das pós-graduações que eu fiz na área de linguística na da Unesp de Araraquara, e lá ele expõe e fala conceitualmente sobre as 4 condições discursivas consideradas adequadas para garantir ou para caminhar para uma boa argumentação no texto. E no primeiro momento ele fala sobre a tese inicial, a necessidade de ter uma tese inicial. Eu trago para os alunos do ensino médio o vídeo sobre a produção da propaganda do vídeo do sutiã Valizer, e explico para eles algumas coisas sobre a produção desse vídeo, e que num primeiro momento a equipe responsável pela produção desse vídeo partia de uma tese inicial de que o sutiã novo que estava sendo cogitado vender, ele tinha uma formulação diferente, ele era de nylon, ao contrário do algodão que a maioria das mulheres conheciam. Então a tese inicial daquele vídeo era que aquele produto era tão confortável quanto o outro produto que já era conhecido das mulheres. Então, depois de passar o vídeo, faço essa reflexão com os alunos, conto essa história por detrás da produção deste vídeo. A segunda condição que o professor fala é sobre a necessidade de ter uma linguagem comum com o seu público, com o seu leitor. E aí eu trago também um vídeo, apresento o vídeo para os alunos do Garoto Bombril e conto também a história da produção desse vídeo, que é bastante conhecido, esse personagem, né? E explico para os alunos, por exemplo, que a equipe responsável pela produção dessa propaganda precisava e tinha a necessidade de fazer uma adequação da linguagem que seria transmitida para as mulheres, uma vez que fatores sociais, econômicos e históricos estavam influenciando a mudança do comportamento da mulher. Então, para os alunos eu explico isso e faço a relação com a criação desse personagem, o Garoto Bombril, que é um garoto educado, um senhor educado que vai vender um produto chamando a dona de casa de minha senhora. Então ele faz toda uma adequação da linguagem para tornar aquela argumentação satisfatória do ponto de vista da publicidade, da propaganda que está sendo transmitida. Depois, um terceiro momento que o professor fala é a necessidade de ter um contato positivo com o auditório. E aí eu trago outros exemplos para falar sobre isso, que é, por exemplo, a questão das revistas femininas, quando elas trazem na capa não só mulheres bonitas, mas também conhecidas, como artistas, apresentadoras famosas. A intenção da revista é criar uma sintonia maior com esse público leitor, quer dizer, um contato melhor com esse público leitor. Trata-se também de uma estratégia argumentativa a partir de uma condição discursiva que a revista adota. De um modo geral, todas as revistas adotam essa postura, né? Principalmente as revistas femininas. E depois, um quarto elemento, uma quarta condição que o professor aponta é a condição de agir com ética e transparência,
Quer dizer, nesse momento ele resgata e valoriza a necessidade de você ter não só bons argumentos, mas também produzir esses argumentos com base em conceitos de retidão, de correção, de textos adequados e verossímeis, que possam, de argumentos, né, verossímeis, que possam então mostrar ao leitor desse texto que você está agindo com ética, que você está agindo com transparência. Depois desse primeiro momento, há um segundo momento da aula, onde eu trago 3 textos noticiosos e apresento para os alunos o tema desses textos, que se trata da PL da fake news, como ela é conhecida. Ela ainda está em discussão, já foi votada no Senado, e se trata de um assunto extremamente pertinente e voltado para esse momento que nós estamos vivendo, inclusive no país. Apresento os 3 textos para os alunos. Num primeiro momento eu converso com eles e pergunto o que eles sabem sobre fake news, sobre o próprio projeto de lei, se eles já leram, se eles já ouviram falar, e observo se eles conhecem alguma coisa sobre isso, para aproveitar também os conhecimentos prévios que eles trazem naquele momento. Depois dessa breve explanação, eu leio com eles o primeiro texto. O primeiro texto ele já tem uma característica mais informativa, pontuando o que é que a PL vai discutir, ou quais são as sanções ou as discussões que a PL está apresentando. E depois apresento um outro texto que se apresenta favoravelmente à aprovação da PL. Também faço uma discussão com eles sobre o assunto. E o terceiro momento é um texto noticioso também, que já se posiciona contrário. Para a proposta nesse momento é que eles tenham subsídios e possam escolher quais posicionamentos eles vão adotar no texto. Faço uma breve apresentação sobre o texto científico também, o texto dissertativo, apresento as características do texto dissertativo, deixo à vontade para que, por exemplo, eles possam fazer um artigo de opinião ou uma dissertação, e apresento para eles as características desses 2 tipos de textos, e aí eles partem para a produção. A avaliação é feita em cima da produção desse texto, com a correção, e depois o feedback, deu a devolutiva para eles de como foi a produção desse texto, com os apontamentos necessários para fazer a adequação do texto.